trazer os feminismos de Abya Yala, trazer Lorena Cabinalha, é pensar novos modos mesmo da gente co-criar espaços que nutram a nossa alma, né, em primeiro lugar. E aqui no Brasil, a gente tem a Lélia Gonzalez, né? E é uma referência quando ela fala, né, que é feminista negra, do conceito de americanidade, né, que fazendo uma crítica, né, aos feminismos brancos, acadêmicos, ela vai dizer o pretoguês, né, a forma do povo negro falar, né, que até hoje, mesmo feministas, eu venho de um programa, né, de pós-graduação, eu já vi colegas falando assim, os estudantes não sabem escrever, né, esse povo não é alfabetizado, não é, aí eu fiz, gente, como é que feminismo é esse, né? Então, claro, a gente está num universo acadêmico, a gente tem que lidar com a norma culta, né? Eu mesma venho da escola pública, né? Fui a primeira a entrar na universidade, fui a primeira a fazer mestrado, doutorado, a única até hoje, né? Mestrado, doutorado. Então, da minha avó, fui criada pelos meus avós, minha avó era costureira, e o sonho dela era estudar, né? Ela vem do sertão, né? Da fronteira de Pernambuco com a Paraíba. E meu avô estudou até o primário, né? Então, mas eles queriam, né, que a gente estudasse, porque tinha essa coisa, não, minha filha, estude, né? Mas eu passei um ano sem professora de português. Minha professora de português falava crasse. Era o pretuguês, lá em Carpina, na zona da Mata Pernambucana, né? Então, eu passei um ano sem professor de química, sem professor de matemática, sem, né? Então, o que é que tudo isso, essa falta, essa carência da norma culta, ela me formou, né? Eu agradeço, eu tenho muito orgulho de ter vindo da escola pública e ter tido todas essas ausências. Eu não falo direito, eu erro, ainda por cima eu falo vice, falo tu, falo as concordâncias, tudo errado. Pernambucano, né? Não é que nem paraense, né? Paraense faz a concordância toda certinha, né? Pernambucano tu vi se tu fosse, é que nem Jackson do Pandeiro, né? E eu falo até hoje, né? E isso é o português que Lélia Gonzalez fala, né? Que é essa outra língua, que é uma língua que é a língua do quilombo, é a língua afro-indígena, né? É a língua da resistência, como traz Viviane Vergueiro, né? Vocês conhecem a Vivi? Viviane Vergueiro? A Antônia trabalhou bastante com a gente, né? Trabalhou Vergueiro. Transfeminista, ela fez na UFBA, ela tem uma dissertação linda sobre cisgeneridade, que ela escreve toda em primeira pessoa. É um trabalho lindo. E ela fala, né, dessa resistência, né? Então, esses modos, né, de ser e de resistir, né? Embora o sistema nos mate, nos extermine, sobretudo se você na escala, né, você vai perdendo os privilégios da branquitude, né? Eu sou filha de pai preto com mãe branca, mas eu sou lida como uma mulher branca, né, de pele clara, né? Então, isso me dá privilégios. E aí vai, classe social, onde você mora. Então, os marcadores sociais, né, da diferença. Eu venho da periferia, né, só que agora eu não estou mais na periferia, agora eu estou no Capão, morei no Rio Vermelho. Então, assim, tudo isso traz privilégios que fazem com que eu não seja mais aquela menina periférica lá de trás, né? E o privilégio da cor da pele no país racista, ele é ainda uma realidade
que se reflete nos nossos modos também de produção de conhecimento. Quantas autoras negras a gente lê? Quantas autoras trans a gente lê? Quantas autoras mulheres a gente lê? Quantas autoras latino-americanas a gente lê? Quantas autoras brasileiras, negras, trans, LGBT a gente lê? Ah, mas elas não são de música. Ah, mas elas não são de teatro. Ah, mas elas não são... E daí? Se elas não são, então tem alguma coisa errada aqui, né? Mas elas existem e elas estão falando coisas importantes. Então, isso é feminismo de Abya Yala. Isso é a mefricanidade. A mefricanidade é esses saberes, esse conjunto de saberes dessa união, né, afrodiaspórica com os saberes tradicionais indígenas, dos povos originários. Esse encontro, né, que foi um encontro de resistência a tanta violência, que é a colonialidade, que é o capitalismo até hoje, né, que é o genocídio da população negra, que é o índice da violência contra a mulher negra, que aumentou em relação à mulher branca, que é ainda a presença de pessoas negras na pós-graduação. E aí, eu imagino que vocês vão, assim, eu imagino que aqui não seja tão diferente como a escola de música, porque ainda é uma minoria, e ainda de professores e professoras negras na pós-graduação, né? E ainda mais se você vai nas instâncias, então, gente, isso é óbvio, isso tá, e daí? Mas vamos falar de arte, vamos falar de arte. A gente está falando de arte, porque antes de existir arte, existe um corpo, e esse corpo, ele é situado, historicamente, ele tem uma identidade de gênero, sim, claro, João, ele tem uma identidade de gênero, ele tem, porque tem um aluno agora, a gente tem o primeiro indígena na pós-graduação de etnomusicologia, primeiro mestre indígena, Anderson Pancararu, que também passou no doutorado. Aí ele na aula eu tenho, quem quiser, vocês estão convidadas, toda quarta-feira de tarde, a gente tem um componente, introdução aos estudos de gênero, relações étnico-raciais, corpo e sexualidades em música. Tem gente de todas as áreas, toda quarta-feira. Aí ele falando que ele nunca parou para pensar sobre gênero, porque como indígena, e ele é um indígena negro, Black Power, João. Então, ele fala que ele não é nem visto como indígena, porque ele é Black Power negro, e ao mesmo tempo ele sofre o racismo em Salvador, e tem toda essa questão racial. Mas quando ele vai para a casa da mãe dele, lá na aldeia que ele está lá agora, a mãe dele não deixa ele lavar os pratos. A gente conhece, né? Aí ele falando assim, eu estou começando a ver os privilégios de gênero que eu tenho, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. É bem legal, assim. Enfim, isso é interseccionalidade, gente. Mas diga. Rapidinho, mas só para complementar a fala que você apresentou um pouquinho atrás sobre a questão da pele, né? Apesar de ter pai negro, mãe branca, a, a, tua, a tua condição, né? A condição da pele te favorece, de fato, isso acontece e desfavorece para quem tem a pele negra, né? No meu caso, porque mesmo sendo oriundo de um bairro não periférico, né? Não cresci em um bairro periférico, estudei em escolas particulares. Isso não tira a marca, né? E como as pessoas me enxergam. Então, tem sempre realmente há sempre o preconceito, né? Eu nunca sou enxergado de uma maneira positiva, vamos dizer assim. Entrar também na pós-graduação ou no mestrado, nada contra, até porque eu acho que é um movimento importante que temos que fazer, que é optar pelas cotas, né? Fiz a inscrição sim pelas cotas, mas não sou cotista, né? Passei pela ampla concorrência, mas o ser negro na pós-graduação, as pessoas nunca vão dizer ele passou pela ampla concorrência como os demais, é sempre uma visão equivocada do que é a política de cotas, né? E outras questões também, como você tem
tá apresentando aqui para a gente de uma maneira muito leve. E é isso, eu só queria fazer esse comentário breve. Obrigado por tua fala. Gratidão a você. Então, gente, a gente precisa falar de branquitude. Por quê? Tem vários... Tem a Von Wary, tem a Liv Sovic, enfim, Kabengele Munanga, várias pessoas importantes. Maria Aparecida Bento. Esse texto é obrigatório para todo mundo, porque se a gente não entende o que é a branquitude, eu tinha muita dificuldade em reconhecer a minha identidade étnico-racial por causa disso, porque eu sou periférica, venho, né, de uma origem periférica, de uma família indígena, negra, e, enfim, mas na universidade esses privilégios vêm e são compulsórios, mesmo que eu concorde ou não com eles, mas eu usufruo deles, né? Então, usufrua, mesmo que sem, né, que não seja intencional, mas eles fazem parte, eles estão ali, eles me são dados, né? Aí a Antônia falou que passou um vídeo da Carol, não foi? A Carol, assim como você, João, a gente é amiga há vários anos, desde 2012 a gente trabalha juntas, e ela é do NEIM também. E a Carol, assim, ela é de Santo Amaro, assim como você, ela sempre teve, tipo, a minha história dela, né, é totalmente diferente. Ela sempre teve, estudou em boas escolas, o pai dela trabalhou na Petrobras, não sei o quê, toda, né? Só que Carol, ela, como professora da UFBA, ela teve que entrar com um processo, porque toda vez que ela ia entrar com o carro dela, porque Carol é toda chique, ela só anda com os carros dela, ela que me dá orientação para comprar carro, para não sei o quê, porque ela, não, amiga, você tem que ter isso, você tem que fazer, não, esse aí não serve. Aí, ela que me deu coragem, assim, para fazer uns investimentos que eram possíveis depois que eu passei a ser professora, que a minha realidade mudou completamente, né? E, então, só que eu, como professora, como aluna, eu já estacionei até na estacionamento da reitoria da UFBA, sem saber que era da reitoria. Eu entrava, onde tinha vaga, eu botava. Tipo, 3 semanas depois, o guarda falou assim, a senhora trabalha na reitoria? Aí eu fiz, não, eu sou da escola de música. Ah, não, não pode não sei o quê. Já Carol, todas as vezes que ela ia dar aula, ela era barrada pelo vigia, e ela tinha que mostrar o contra-cheque dela para mostrar que ela era professora e que ela poderia estacionar no lugar dos professores. Todas as vezes, todas as semanas, né? Até ela ter que fazer uma denúncia à prefeitura da UFBA, enfim. Estou falando isso aqui publicamente para ver que no próprio universo da universidade, né? E sendo essa coisa bizarra do racismo, né? Como a música de Gilberto Gil, né? O segurança me pediu crachá, né? E que é aquele guarda, aquele homem negro periférico que barra ela, porque ele também não reconhece ela como um lugar, né, uma pessoa de autoridade, uma professora, né? Ela não poderia ser professora. Como é que ela poderia ser professora? Jovem, negra, né? Então, isso que a gente está falando tem a ver com o que nos marca, o que nos constitui materialmente. Não são categorias teóricas. Gênero não é uma categoria teórica, né? Raça não é uma categoria teórica. Etnia, sexualidade, não é. Isso é o que nos atravessa, como as nossas vivências. O que é que faz com que eu nunca tenha sido barrada, Antônia nunca tenha sido barrada, tenho certeza que não, né? E Carol tenha sido barrada 1000 vezes, né? No pouco tempo quando ela começou a dar aula na UFBA, né? Então, essas barreiras, esses impedimentos, esse cansaço, né? Esse não ser reconhecido como, né? Então, que a gente possa se apropriar e produzir nos nossos trabalhos outras falas que realmente transformem essa realidade. Porque senão, gente, para quê? Né? Então,
E a gente sabe, né, como artista que a gente é, da potência, né, da arte, dos artivismos, e como a gente, assumindo essa responsabilidade, a gente ganha muito mais, porque é uma cura para o planeta, para todos nós, porque a gente caminha pelo caminho da equanimidade, né? Então, para isso acontecer dentro do campo, né, de produção de conhecimento em artes, a gente precisou escrever e precisa escrever mais sobre isso. Então, como é que se dá essa produção de conhecimento? Ela se dá completamente pelas brechas, pelas dissidências, né? Então, vamos ler essas autoras e autores dissidentes que falam de outro lugar e que pensam a arte de outra forma. Vocês conhecem aquele vídeo da Vitória Santa Cruz? Chamaram-me negra? Não? Sim? Não. Não? Quem conhece, fora João? Letícia. Então, depois vejam esse vídeo, por favor. Então, para entrar um pouquinho nisso tudo, como é que pensa isso tudo na música? Estou baixando aqui o Vitória Santa Cruz, porque eu vou compartilhar o link. Gritaram-me negra. Então, primeiro, conhecem? Criar formas outras de produzir arte também, e conhecimento, né? Não existe dar voz, ninguém dá voz a ninguém. Todo mundo já nasceu com a sua voz, né? E até o que existe é invisibilidade, né? A invisibilização, né? Então, o tema que a gente escolhe como enfim, que a gente quer trabalhar, a maneira como a gente quer trabalhar esse tema, ele tem tudo a ver ele é político, né? Então, o que é que eu quero mobilizar com isso, né? E quem são, né? No meu doutorado, quando eu cursei todos os componentes, eu parei e escolhi só ler mulheres. Só lia mulheres, e mulheres latino-americanas, mulheres trans, e homens não hegemônicos, né? Que fossem homens trans, gays, enfim, que falassem de gênero, né? E já teve uma amiga minha que, na tese dela, que era sobre mulheres negras, que ela só lia mulheres negras. E realmente, se a gente vai na lógica da hegemonia, eu estudei no Conservatório Pernambucano de Música e eu sou violinista. Então, me diziam sempre, né? Se você estuda música clássica, né? Música que até tá errado, não é música clássica, né? Música de concerto, né? Música, porque clássico é um período, né? Não, mas se você estuda música de concerto, você pode tocar qualquer coisa. Mentira, né? Então, troque difícil por desafiador, Letícia. Mas faça. Então, a mesma forma, se você faz, eu tenho que estudar todos os concertos de Bach, de Beethoven, não sei o quê, para poder tocar Luiz Gonzaga. Não vai, sabe? Vai ser aquele músico, né? Eu já vi músicos de orquestra tocando zabumba, um terror, não sabe bater uma zabumba, fazer um groove num forró, né? E eu sou rabequeira, né? Eu toco forró. Então, é mentira pura. Então, a mesma coisa, como é que eu vou chegar nas autoras indígenas? Se eu vou ter que ler todas as brancas hegemônicas,
Se eu vou ler que todos os autores, eu tenho que ter 5 vidas para poder dar conta e chegar lá, né? Então, como é que a gente faz isso, Letícia? A gente faz uma escolha teórica, política, consciente, trazendo outras leituras. Então, tem que se apropriar muito dessas outras leituras. Foi o que eu fiz. Em música, nossa, passei muita coisa para poder assumir trabalhos realmente feministas, que é o que eu venho fazendo até hoje, né? E aí eu lia tudo que tinha a palavra gênero, eu lia. Gênero, raça, aí em etnomusicologia, até hoje, o povo ainda questiona se raça é pertinente. Dá uma assim, ai meu Deus, um cansaço, mas você respira e você, vamos comunicar, né, que raça, gênero, é para você compreender, né, são marcadores sociais da diferença, matrizes de desigualdade, né? Então, gênero, para compreender o sexismo, que é uma estrutura, aí João falou mais cedo da estrutura. Raça, para compreender o racismo, que é estruturante. Ah, mas eu fui no Ileaie e foram racistas comigo porque eu era branco. Não, meu bem. Não existe racismo. Branco não sofre racismo. Você pode ter sofrido um preconceito, mas o racismo é uma estrutura que você, que tendo a pele clara, você não vai sofrer. Não se preocupe com isso, porque quando você liga a televisão, todo mundo é branco, todas as estruturas, você entra e sai numa loja, ninguém te persegue, você está num espaço da pós-graduação, a maioria é como você, né? Você não está sozinho, né? Você se sente identificado pelas professoras e você não é a única pessoa, né? Imagina você ser um estudante indígena, né? Como o Anderson, é o único indígena na escola de música, né? Então, assim, eu como mulher chego num espaço que só tem homem, eu respiro 3 vezes para entrar, dependendo se esses homens, se eu não conheço, se não são meus amigos, porque eu já sei que se eu for tocar com eles, eu já sei que vão medir meu caixão, medir, saber se eu toco direito, se eu afino, né, ó, deixa eu ver se essa menina toca direito mesmo, né? Enfim, tem todo um trabalho antes da performance, que é um trabalho mesmo psicológico, que faz com que muitas vezes a gente desista no meio do caminho, porque é tão tóxico que a gente não dá conta, né? Então, a gente precisa falar disso, né? Etnia, para entender o etnocídio, né? Classe social, né? Classe social está mais, né? O Marx, né? O Engels, classe tá mais, tudo fica muito em classe. Mas a Antônia Garcia, que é socióloga feminista negra do NEIM, ela tem um trabalho incrível sobre desigualdades de gênero e socio-raciais. Então, ela não separa classe de raça, porque está conectado no Brasil, né? Então, isso, olha para os palcos, olha para os editais, olha para o TCA, olha para as orquestras sinfônicas, olha para os editais de Natura, olha para a publicação, para as publicações de livros, olha quais são os corpos que estão ali, né? Então, ainda a gente vive numa hegemonia de uma branquitude muito grande e de uma cisgeneridade muito grande no campo das artes também, né? E a gente precisa trazer isso mesmo, assim, a partir das nossas experiências. Como é que eu vou fazer isso? Ai, meu Deus, que responsabilidade, eu sozinha vou mudar o mundo? Não. Como é que começa? Pelo começo, por você. Reconhecendo os seus próprios privilégios. E o que é que eu faço com isso? Né? Então, com a Feminária musical, a gente trabalha e desde essa perspectiva do ativismo, né, a gente vem trabalhando já desde 2012 também, sobre compositoras, enfim, esse lugar de autoria, né, de poder ocupado por mulheres. E vem trabalhando com um grupo de mulheres também.
Então, desde então, trabalhos de corpo, de voz, enfim, com o grupo de mulheres do Alto das Pombas, com que o coletivo LGBT da UFBA, grupo de estudantes quilombolas, maternidade Climério de Oliveira, onde chamavam a gente, onde chamam a gente vai, né? Agora está tudo suspenso, mas pensar essa produção de conhecimento na forma de produção artística. Então, Antônia, né, a gente trabalha juntas e as trilhas, como é que elas são concebidas? Em cocriação. Eu trabalho muito com improvisação, porque na improvisação não tem como errar. Então, a gente fez a nossa roda de cura aqui no início, cada um cantou, todo mundo se sentiu bem, né? Gostaram? Foi massa? Eu adorei. E nunca é igual, e não vai ser. Então, o que é que eu faço? Eu pego isso e gravo. E aí eu pego as vozes e vou gravando e vou criando texturas. Eu trabalho muito com texturas. E desde uma perspectiva da musicologia feminista, de que se a música ocidental hegemônica, ela é patriarcal, é branca, enfim, exclui as mulheres, as compositoras, as nossas experiências, os nossos corpos, as nossas sonoridades. Então, por que a gente vai estar seguindo essa cartilha e tentando se encaixar, né? A mesma coisa aqui nas artes cênicas, em qualquer lugar, na dança, no circo, enfim. Então, bora criar outra coisa. Não tem grupo de mulheres de circo, das palhaças, não tem grupo, né? Enfim, as loucas de Pedra Lilás, para mim, elas fazem um trabalho incrível lá em Recife, faziam, né, durante 30 anos, né, não sei se vocês conhecem, tem vários vídeos, Pedra Lilás, depois vocês deem uma olhada. Então, essa inquietação mesmo, transformar como como um caminho, uma jornada a ser percorrida em cocriação. A gente tem trabalhado muito com essa perspectiva mesmo de cocriação, né? Com Carol, a mesma coisa. Teve uma trilha que ela fez para Paris Black Fashion Week, a bicha é chique, lá para Paris. Ela foi. Aí Ave Maria, eu esqueci o nome da coleção. Aí que ela falava de decolonialidade e tal. Aí o que a gente fez? Eu gravei a voz dela falando inglês com sotaque santamarense, eu falando francês com sotaque pernambucano, eu falando espanhol com sotaque pernambucano e uma amiga da gente espanhola falando francês com sotaque espanhol. E aí eu gravei a gente falando o texto e eu falei, não, Carol, tá massa, você coloca Bjork, trabalha Bjork, mas você é de Santo Amaro, vamos trazer uma sonoridade, né, que realmente tem a ver com a sua história, né? Não que a gente seja raiz, macaxeira, aipim, que eu toco violino, né? Então seria uma contradição, né? A gente tem direito a, se eu quero ir para o espaço, se eu quero tocar harpa, se eu quero tocar o que eu quiser, se eu quero fazer música eletrônica, eu trabalho com música eletrônica também, passei a colocar também. Então, não é esse discurso purista, porque esse purismo não existe, mas também de fazer essas referências, né, de anterioridade, de americanidade, né? Então, a gente trouxe a Dona Dalva Damiana, trouxe o samba de roda. Na coleção Axé, vocês assistiram o vídeo da coleção Axé, Antônia? Da coleção Axé, né? Então, da coleção Axé, ela pegou toda essa referência de matriz africana, né, das mulheres. E para construir, não é somente o tema, mas é o modo de produção. O grupo que trabalhou com ela foi cerca de 50 pessoas que trabalharam voluntariamente, doando. Tem roupa da minha avó, tem a coxa de casamento dos avós dela, que ela saiu colocando para transformar naquelas roupas super bonitas, nesse discurso, né? O que é arte, né? O artesanato, o que é funcional não é artístico, porque é só funcional. Ah, tá bom. Mas quem é que faz o artístico?
Quem é que pode só fazer o artístico que não tenha funcionalidade, né? Então, aquele teatro de rua não é o teatro culto, né? O que é o culto? O que quem determina o quê? Quem dá, quem valora as coisas, né? É de quem para quem, né? Então, é realmente uma ruptura epistemológica quando a gente fala dos feminismos de Abiyala, quando a gente fala das americanidades, né? Então, para encerrar, que eu já falei muito, eu quero fazer um convite para vocês. Peguem papel e caneta, ou se vocês forem high-tech, escrevam no computador. Eu ainda sou do papel e da caneta, tá? Embora eu esteja na frente do computador, mas eu gosto mesmo de escrever no papel. E eu vou dar 5 minutos para vocês produzirem um texto, todo mundo, eu vou produzir também. Então, que comece com a palavra eu. Então, tudo isso que eu falei aqui um pouco sobre esses marcadores sociais, todas essas. Não teve muita troca, eu espero que tenha nessas últimas meia hora aqui. Deixa isso vir de forma brainstorm mesmo, assim, pá. Eu. E psicografia. Vai escrevendo. Isso, quando parar, parou. Não revisa nada. Veja o que é que sai desse eu. Tenta trazer, assim, quem você é, o seu corpo, como é que tudo isso, como é que está seu coração agora, como é que você está sentindo, a sua arte, enfim, o que é que tudo isso que eu compartilhei um pouco, o vídeo de Carol, esse encontro de hoje, como você dormiu, como você acordou, enfim. Pode ser uma escrita poética, pode ser uma escrita, o que você quiser. Começa com eu e vamos ver no que é que dá. Eu vou marcar aqui 5 minutos, tá bom? 1, 2, 3 e já.
Paramos onde estamos. Não vale trapacear. Solta, desapega. Aceita o filho como vem. Então, agora a gente vai fazer um exercício performático. Vai ser massa que estamos aqui no meio da galera, super high-tech, super da performance. Então, vou começar. Fechei o microfone, puxo outra pessoa. Vamos fazer esse ping-pong sem deixar nenhuma brecha, tá? Então, só lê sem falar o que pensou, sem falar nada. Leia, comunique com o seu texto apenas do jeito que ele é. Não edita o texto, hein? Ó o truque. Então, eu, Laila, Rosa, Flor, Espinho. Saúde minha avó preta, minha avó indígena, as ancestras de Abiaiala. Celebro meu ventre, memória de sabedoria ancestral. Canto ícaro de alma, rabeco as cordas que têm gosto de terra na garganta. Bebo a mefricanidade e honro o português. Componho a minha própria escrevivência, pedindo licenças minhas mais velhas e mais velhos. Sou som, sou om. Sou o rio que corre para o mar. Ora iê, mamãe Oxum. Ogunhê, papai. Odoiá, minha mãe. Letícia. Eu quero estar presente em corpo, alma, mente, espírito, ancestralidade, alegria, razão, conhecimento, aprendizado, tessitura, vivência, experiência, alegria, mais uma vez, voz, vida, sexo, amor, artes, produção, escrita, vivência, relato. Meu corpo é meu ou meu corpo é coletivo? O que ele representa, como ele se move, como gesticula, como fala, qual é o som da minha voz, qual é o poder da minha voz? Eu quero me ouvir cantar, eu quero fazer poesia, eu quero falar de mim e das outras, por quê? Eu vivo no mesmo mundo que elas, eu vivo num mundo completamente distinto. Eu sonho, eu sinto, eu vivo, eu tenho o privilégio de poder realizar. Eu tenho medo, eu acho tudo difícil, eu me sinto incapaz, eu quero ter mais força. Elas me dão força, por elas eu quero perder o medo, por elas eu quero usar o meu privilégio de realizar. Não preciso falar por elas, não se dá voz a ninguém, todo mundo tem voz. Eu posso assumir minha capacidade e necessidade de encontrar uma plataforma para que elas sejam ouvidas. É pretensão demais? Eu vivo pelos passos daquelas que vieram antes de mim, a imagem da senhora que carrega nos ombros as gerações e mais gerações de mulheres, meninas, filhas, mães, netas e... Valéria. Não somos obrigadas, nem quem não quiser não lê, viu, gente? A Tita não vai ler, não. Outra pessoa que não quiser tá de boa. Eu estive acordando, pensando em como organizar minhas ideias, meus planos. Eu que sempre tive tanta certeza. É preciso agradecer o caminho, minha jornada sempre tão privilegiada. O que te falta, eu me pergunto, por que sempre tão ansiosa? E se eu parar, vou me deparar com o quê? E se eu estagnar? E se eu assumir? E se eu? Eu tenho toda a minha vida como prova dos caminhos. Eu vim ao mundo, meu nome foi escolhido. Eu escolhi ser feliz, eu escolhi ser forte, eu escolhi olhar para frente. Eu escolhi ser perseverante, resiliente. Eu escolho ser cada dia melhor. E sonho que desvio de flechas. Usava uma armadura ou colete colorido das dores de Frida Kahlo. Eu me esquivava. Penso que me protejo, que sei me defender e que talvez não seja atingida. Penso tanto no próprio umbigo, revelar-se, desarmar-se e olhar-se. Haroldo. Eu atravessado por memórias e sonhos, o primeiro a fazer graduação, mestrado, doutorado e agora doutorado na família. Eu, homem gay do interior, que dança para se reconectar com algo maior, ou até para entender e curar o que precisa ser curado. Eu, ânsia, ansiedade, desejo, afeto, vento, água, folha. Eu com chão, eu sem chão, família de mulheres. João. Eu preciso valorizar minha história e conhecimentos para, então, poder produzir uma tese original. Preciso ser prudente como a serpente para poder encarar os lobos que estão na estrada. Para isso, o movimento de descentramento precisa ser melhor articulado para poder evidenciar uma exegese, evidenciar outros saberes e expor a minha subjetividade. Discutir sobre os privilégios brancos é essencial, mas de acordo com a minha proposta de escrita,
Benedito. Eu, Benedito, nascido no sertão baiano, poeta, artista, palhaço, professor por desengano. Desengano de um lugar que foi dito que não me pertencia, por ser pobre, mesmo um branco, do interior da Bahia, da periferia. Eu encontrei pessoas e em lugar andei, de tudo o que aprendi, ainda nada eu sei. Vou buscar na educação, fugindo da formalidade, outros olhares sensíveis para viver em sociedade e tentar transformar a violência em possibilidade, pois aprender com arte, aqui ou em qualquer parte, é a melhor possibilidade. Hoje nasci e em outro encontro, com muita convicção que nosso papel é a educação. Antônio. Eu fiz 53 anos a semana passada, estava em plenas jornadas internacionais de teatro do oprimido e universidade. Me sinto bem tranquila, mas ainda às voltas com meus problemas no trato digestivo. Ontem foi um dia bem bom, especialmente durante a aula de teatro do oprimido. Muitas partilhas e maravilhosas vivências. Nos últimos tempos tenho me sentido mais apaixonada pela vida e mais disposta a encampar novas batalhas. Agradeço a vida, o privilégio de hoje pertencer à classe média, mas reconhecendo esses privilégios, quero usá-los nos espaços onde circulo para... Interrompido. Simone. Simone? Acho que a Simone... Então tá, Carol? Carol, então. Eu escrevi qualquer coisa, então. Eu sinto que quando acordo tenho vontade de sentir a vida, o ar, as árvores, respirar profundamente, me aproximar da vida, da energia, o ambiente, meu lugar, meu espaço, meu corpo, meu território. Eu tento construir isso cada dia, o lar, o lugar de conforto, serenidade, onde eu possa me expandir, me liberar e ser eu. O dia começa assim. Algumas vezes é mais fácil, outras vezes eu encontro mais limites. Limites que muitas vezes vêm do de um cansaço cultural, porque o espaço que habito ou percorro não me identifica. Tudo isso depende da minha energia, da energia do eu. Eita, coisa linda! Gratidão, gente. Depois, quando a Simone aparecer, como é que vocês estão se sentindo? Alguém quer comentar? Como é que foi esse parto? Tem uma proposta mais ousada, hein? Alguém quer falar como é que foi, como é que tá? Eu sempre, quando me pego para escrever algo assim espontâneo, trava um pouquinho, depois vem e sai, mas é sempre difícil um pouquinho começar principalmente falar de mim. Imagina se não travar, assim, você escreveu, você falou, uau, super, todos os textos, né? Quem mais? Como é que vocês estão? Eu acho sempre emocionante esse tipo de exercício, né? Porque às vezes a gente começa de uma forma super despretensiosa, né? Vamos deixar escrever. E aí quando vê a memória tá lá trazendo coisas que você não fazia ideia que estavam lá. E eu adoro a partilha, fiquei muito emocionada com a partilha de todo mundo, mesmo com tantas diferenças, tem muita coisa que se entrelaça, que se intersecciona, enfim. Muito bonito, achei tudo muito emocionante. Quem dá mais? Eu queria ler só o que você enviou aí, tudo que você envia aí, eu vou lá e clico logo, já baixei aqui o seu artigo, mas eu queria ler esse link que você mandou aí da Conceição Evaristo. É bem rapidinho, é só... Ela diz, a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para niná da casa grande.
e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Eu adorei, queria partilhar. Isso. A proposta mais ousada é que esse texto, exatamente como ele nasceu, de vocês, todos, que ele seja o início, o meio ou o fim, de um artigo de vocês. Ou seja, para esse componente, ou para, enfim, né? Trabalhem aí, vejam com a Antônia para esse componente. Eu estou trabalhando isso nas minhas turmas, porque quando a gente muda a maneira da gente produzir conhecimento, a gente muda a nossa visão e também a gente se coloca, a gente sai do lugar de privilégio, dessa suposta barreira de neutralidade, de proteção, para a gente realmente se colocar no mundo e construir o que a Conceição Evaristo, né, essa autora internacional que por muito tempo ficou fora do curso de letras, por exemplo, né, assim como Carolina Maria de Jesus, assim como a própria Lélia Gonzalez, né, porque não eram consideradas autoras teóricas. Por quê? Porque são negras, né, e não tem uma trajetória hegemônica, né. Então, a Márcia Cambeba, a Lorena Cabinal, enfim, outras, a Glória Anzaldúa. Ai, esse texto, Falando em Línguas, leiam esse texto. Ela fala, eu estou aqui tomando uma taça de vinho nua, e ela vai falar como é que é ser uma ticana lésbica, e como é que ela quer se conectar com outras mulheres, as mulheres do terceiro mundo, né? Porque é um texto dos anos 80. E ela falando, eu não vou escrever um texto teórico, porque eu quero me comunicar com essas mulheres, então eu vou escrever uma carta. Aí ela escreve uma carta, e essa carta é uma das grandes referências dos feminismos decoloniais, assim como a escrevivência de Conceição Evaristo, assim como tudo, né, essas autoras, né, que eu compartilhei, né, então, assim, que a gente, os feminismos de Abya Yala, as americanidades, vem trazer que a gente conte outras histórias, e a gente não simplesmente reproduza uma maneira de produzir conhecimento que não contempla o meu corpo e a minha alma. Quando meu professor de violino dizia que eu não era elegante tocando violino, que eu tinha que ser elegante, eu falava assim, mas eu sou elegante, só que eu sou hippie. Como é que eu vou, né? Não vou... Aquela elegância toda... Gente, eu acho horrível, não tenho... Aquele corpo não me pertence, eu não sou, né? Então, eu quero falar sobre o meu corpo, né? Eu quero construir uma escrita corporificada e situada, né? Tem esse texto, Saberes Localizados, é um clássico, é de uma autora branca, e foi traduzido, chama Saberes Localizados, né? A Dona Haro e a Sandra Harding tem um também, do feminismo do standpoint, né? Enfim, de que a gente começar do nosso ponto de vista é o começo, porque não existe conhecimento neutro. Então, não existe conhecimento neutro em lugar nenhum, gente. A diferença é que uns assumem que sim, outros assumem que não. Né? Então, eu prefiro assumir que não, que a minha escrita não é neutra, que a minha escrita é situada, e eu falo desde esse lugar, né? Então, eu convido a vocês, depois eu quero ver esses artigos, mas que vocês comecem, né? O que eu convidei a minha turma da quarta-feira é que cada semana a gente vai incorporando as leituras a esse texto. Então, técnica de leitura, técnica de escrita, e ao mesmo tempo, alegria de produzir, saúde, sabe? De pensar, autoestima, de se colocar, de falar,
né? Principalmente num espaço que pode ser tão hostil como o espaço acadêmico, né? Então, se eu falo desde o meu lugar, só eu posso falar de mim, né? E se eu falo do meu lugar com as minhas interlocutoras, que não são meus objetos de pesquisa, né? Então, esse lugar de interlocução é um lugar de troca. Então, o que é que eu combinei com a turma? Que comece com esse texto, que não edite esse texto, que aceite esse texto como ele nasceu, porque ele é você nesse exato momento, e que a partir desse texto, vocês busquem construir outras formas de escrita no trabalho de vocês, principalmente tendo tesão, gente, prazer, tantra, alegria de escrever, tornando a escrita a nossa ferramenta, que não é para ninar os da casa grande, e sim para aperrear eles nos sonos injustos, né? Então, se eu pego essa escrita como é minha amiga, eu não vou ter trava para escrever, Haroldo, né? Eu vou me apropriar dessa escrita como uma ferramenta a mais que existe e que está aí para coisas importantes também, porque se ela é uma escrita pela escrita e eu sou somente obrigada a citar tal autor e tal autor naquela regra não sei de quê, não sei de quê, isso para mim se esvazia de sentido, né? E eu não vou ter vontade de escrever, e eu não vou cumprir o prazo, e eu vou ficar sofrendo com a dissertação, e eu vou ter depressão pós-parto depois que eu terminar, e eu vou achar que não é bom, e eu não vou querer publicar, porque eu acho que não é tão bom, porque não sei o quê, porque alguém me falou que não era bom, porque... E enquanto se eu me aproprio mesmo dessa escrita desde esse lugar corporificado, muda o chip, certo? Agora, qual é a diferença do memorial e da autobiografia para uma produção de conhecimento situado? É se apropriar das leituras e dialogar com elas. Então, esse é o trabalho que vocês vão fazer no caminho de vocês. Dialogando aqui com as leituras que vocês já fizeram, com as leituras que vocês vão fazer, com as leituras de vocês, e contando as histórias. Olha para esse blog da Conceição Evaristo, ela conta histórias, ela é uma contadora de histórias. Quem disse que a gente não pode contar história na dissertação? A Adriana Gabriela, quem foi que falou que gosta de desenhar? A Carol? Carol, né? A Letícia? Carol? Letícia? Quem? Que gosta de desenhar nas horas vagas? Eu. Valéria. A Adriana Gabriela. Santos Teixeira. A dissertação de Gabriela foi do PPGAC, é um dos trabalhos mais bonitos que eu já li até hoje. Ela desenha a dissertação inteira, ela coloca poemas, ela, enfim, dá uma olhada. Tipo, tirem os desenhos do armário, tirem os poemas do armário, sabe? E vamos ser felizes transformando essa escrita e esse fazer artístico como algo, como um caminho mesmo que seja, em primeiro lugar, um caminho de vida para a gente e para a gente compartilhar, né? O melhor de nós, na verdade. A gente está aqui porque a gente está ofertando o melhor de nós, né? Não é currículo Lattes, gente, é vida, né? Então, que sejam textos cheios de vida, que sejam, sabe, desenhos, que sejam poemas, e é só pedir licença. Por exemplo, a formatação não está correta, você tem que citar tal autor e tal autor. Não, eu escolho não citar, eu escolho porque esses autores, eles não dão conta do que eu estou falando. Agora tem outras 50 que dão, então mostra as 50. Não fica só em você, né? E aí eu peço licença para sair da formatação ABNT e vou aqui colocar os poemas. Bota aquela nota de rodapé, né? Então eu botei aqui um texto meu e da Isabel Nogueira, que a gente faz um pouco isso, a gente bota poema e tal. Mas para vocês verem essa coisa da formatação, mas é uma convocação mesmo para a gente ousar nas nossas escritas, e principalmente nesses tempos, né, que estão tão estranhos. Então, que a gente retome a poesia, reconhecendo essa beleza que é estar viva, né, com gratidão. Então é isso, gente. Quero agradecer profundamente e quero ofertar um canto para vocês, um canto que Toinha conhece muito bem,
trazendo aqui a minha rabeca anciã, de seu Nelson da Rabeca, que ainda está sem nome, porque eu tenho Josefina, que é a mais velha, Bastiana, Severina, tem Mimosa, tem Júnior e Ernesto, que são meus violinos. Só que essa aqui está sem nome, aceito sugestão. A rabeca, para muita gente, é um violino desafinado, a perspectiva colonial, né? É um violino rústico. Aí eu falo, não, a rabeca é a avó do violino. Ela veio antes, né? Então, mais respeito com a rabeca, porque ela é uma senhora, né? E ela vem do rebabe, que é um instrumento de corda ficcionada, né? Árabe, né? Norte da África, e que vem para cá com a influência árabe, que não foi somente com a colonização, né? A gente precisa lembrar dos malês, né, gente? Os malês que fizeram a revolução, que tinham todo um conhecimento, né? E que muitas vezes a gente fala dessa influência árabe e fica só na colônia, naquele discurso colonial, né? E, enfim, quando a gente fala de sonoridade, de arte, né? O que é rústico? O que é étnico? O que é enfim. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, se espalham bênção, sou plantadeira de semente boa. Só isso, bora cantar? Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, se espalham bênção, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, se espalham bênção, sou plantadeira de semente boa, sou plantadeira de semente boa, sou plantadeira de semente boa. Salve todas as sementes boas, eu sou Laila Rosa e eu sou plantadeira de semente boa, e a palavra para encerrar essa roda é gratidão. Diga aí quem você é, seu nome, plantadeira, plantador de semente boa, e qual é a sua palavra. Benedito, e a palavra é encantamento. Sou Antônia Pereira, sou plantadeira de semente boa, e a palavra é alegria. Sou Letícia, sou plantadeira de semente boa e a palavra é acolhimento. Eu sou Simone, plantadeira de semente boa, e minha palavra é felicidade. Sou o João, plantador de semente boa, e minha palavra é satisfação. Sou Haroldo, plantador de semente boa, e a palavra é afeto. Sou Carolina, plantadora de semente boa, e a palavra é o vento. Axé, gente, a palavra de Tita é silêncio, e silêncio é música, viu, Tita? Gratidão por trazer o silêncio, que é tão importante, né? Sem silêncio não tem música. Axé, gente, gratidão.
Essa música é da Minusca, é uma xamã, plantadeira, estava presente no espetáculo da Antônia. Enfim, é isso. Vamos plantar essas boas sementes desde o nosso coração, porque só assim faz sentido. João. Perdão, todo mundo já falou? João, você falou? Falei. Vocês ouviram? Sou plantador de semente boa. A palavra foi satisfação. E o sinal... Axé em Libra, é? Axé. A mão no peito. Faz assim. Que lindo. Axé. Axé. Axé, então, gente. Gratidão, gratidão, Antônia, por essa manhã linda. Antes tarde que mais tarde, gente. Tive uma noite aqui de relâmpagos e trovões, mas, enfim, cheguei. Feliz. Sim, Tita, tive sim em Manaus. Tive sim em Manaus, em 2018. Será que a gente se conheceu lá? Tu mora em Manaus, é? Indo viajar de barco? Eu viajei de barco. Será que a gente viajou de barco juntas? Não, vou fazer a pergunta porque a fisionomia parece muito. Você estava indo para a Colômbia ou alguma coisa assim, visitar alguém que estava doente, alguma coisa, ou que estava com algum problema? Não. Não estava passeando, não. Só fiz Eu fui para Manaus. Você é de Manaus? Não, mas eu morei lá 17 anos, e aí você está parecendo muito uma pessoa que estava acompanhando uma outra pessoa que eu conheço, que é o Carlos, que é artista, ele toca violão. Era você, não? Não. E aí, como era uma menina que também era etnomusicista, e aí a fisionomia parecia, e estava tudo muito parecido, aí eu perguntei. Mas eu tô doida para fazer essa viagem para Colômbia de barco aí, hein, gente? Pois então eu estou na certeza de que alguém já fez por você, porque você se parece demais. Já abrimos caminho por aí, viu? Pode crer. Toninho, o batom é seu para fazer os encerramentos dos trabalhos. Gratidão, gente, adorei estar com vocês. O convite está feito, eu sei que está todo mundo cansado, mas online, mas se quiser, chega aí na quarta-feira, quiser aprofundar trabalhos aí sobre estudos feministas, decoloniais, antirracistas, branquitude, tudo isso que a gente falou, a gente está trabalhando toda quarta-feira. Venham no tempo de vocês, como vocês sentirem. A Antônia também é uma referência, né? Vem trabalhando com isso também, né? Então a gente dialoga muito, aí a gente vem trocando. É isso, gente. Namaxé. Quem agradece sou eu, Laila. Obrigada por essa manhã. E a gente teve, a manhã foi intensa, com a Carol e você depois, então foi muita coisa, né? Acredito até que está todo mundo aí com a cabecinha fervilhando, mas pelo adiantar da hora, se alguém quiser realmente falar algo, sentir aí no coração, eu abro um pequeno espaço, e aí a gente, no máximo, para 2 perguntas, 2 observações, e a gente encerra, e vocês podem trocar com a gente lá no chat também, que eu encaminho tudo para a Laila, as impressões de vocês, eu posso encaminhar para ela numa boa. Mas agora tem um pequeno espaço aí para alguém que queira fazer alguma consideração, alguma pergunta, no máximo 2 pessoas. A gente já fez tanta coisa, né? O povo tá quietinho. Então, todo mundo quer ir comer. Todo mundo já quer almoçar. Bora liberar a galera e se liberar também. Gente, meu e-mail, qualquer coisa, estou à disposição. lailarosamusica@gmail.com e a gente se conecta, viu? Gratidão e que o caminho de vocês seja de luz, de alegria, de força, de consciência. Axé! Tá bom, um beijo, então. Tita está pedindo para colocar de volta no grupo do Teor. Você saiu, Tita? Nem sabia que você tinha saído, nem vi. Porque, na verdade, eu fui sair do Gitor, entendeu? E aí eu acho que eu saí do grupo errado. E acabou que ontem eu nem assisti a aula também, porque eu não achei link lá no então foi bem recente. No Moodle. Não, foi nesse final de semana. Foi no final de semana. Tita, eu percebi, eu imaginei isso.
Ai, eu ia te perguntar, ia no privado te perguntar, mas depois acabei me passando também. Mas eu imaginei isso, porque o outro grupo estava super carregado, com muitas informações. Daí eu Isso. fiquei pensando, Pronto, então agradeço, viu, Simone? Obrigada. Meninas, então, silenciosamente, porque se todo mundo abrir o áudio aí, ninguém vai ouvir nada, mas a gente vai aplaudir, então, essa manhã aqui, né? Celebrar. Obrigada, Laila. E até a próxima. Na próxima aula, a gente tem a Fernanda Júlia, que a Laila conhece também, que é a pesquisa do candomblé, né? Ancestralidade, teatro de orixás. E que agora a Fernanda está radicalizando, né? Ela faz teatro no terreiro, não é teatro do terreiro. Ela não quer mais o espaço teatral, ela quer o terreiro. Então, ela veio partilhar com a gente essa nova... E ela fez um manifesto aí, ele é novo, viu, Simone? Completamente, contrariamente ao que você estava pensando, aquele manifesto foi para o Prêmio Braskem, agora. E que eu me reconheço total. Eu disse, meu Deus, ela teve a coragem de fazer o que eu quero fazer há 500 anos que eu tenho vontade de fazer um vídeo desse para o Braskem. Gente, o Braskem vem a todos os meus espetáculos. É uma puta produção que tem atrás dos meus espetáculos. Ele não me cita nada, nada. E eu tenho certeza absoluta que é por conta das temáticas debatidas, né? Por conta das temáticas, dos formatos debatidos. Aí, mas ela, vou aplaudi-la no dia que ela chegar aqui. Não sei se vocês viram circular aí nas redes sociais, ela dizendo que o Braskem está proibido de entrar nos espetáculos dela, ela não quer mais nem saber deles. Eu queria só fazer uma sugestão, já que a gente entrou nesse assunto, já que a gente está falando disso, do manifesto da Fernanda Júlia, e teve um comentário de Fernando Guerreiro no Roda Baiana sobre esse manifesto também. Então, caso alguém tenha interesse em dar uma olhada, tá lá no YouTube, no Roda Baiana, do dia 21. Eu já imagino que tipo de comentário, mas eu vou lá dar uma olhada, porque a gente tem que ver, né? Então é isso. Obrigadão, Laila, e até mais. Daqui a pouco eu chego aí no Capão. Beijo. Venha. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Axé.